Agora são 11 horas mais 20 minutos, programa Espaço Popular todos os sábados das 9 ao meio-dia, sempre trazendo muitas pessoas, muitas personalidades da política de Taquaritinga do Norte, da política de toda a região, Santa Cruz, Vertentes. Hoje já conversamos com o vereador Jânio Arruda, também com a vereadora da cidade das Vertentes, Poliane, e agora vamos conversar com a vereadora santa cruzense Nara Leandro, aqui nos nossos estúdios. Ela já foi também conselheira tutelar, vai falar da sua eleição, a candidatura à UVP Mulher da União dos Vereadores de Pernambuco. Nara Leandro, nosso muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Taquaritinga FM e também do programa Espaço Popular. Obrigado, Nara, nosso muito bom dia, vereadora. Bom dia, André, bom dia, Paulo, Júnior, todos os ouvintes aqui de Taquaritinga do Norte. É um prazer estar aqui com vocês. Vereadora, quantos votos a senhora teve? Qual é o seu partido? Por que a senhora está na política? Bom, André, eu tive 2.000 votos em uma primeira candidatura. Eu sou do PSB, Partido do Governador, do deputado Diogo Moraes, do prefeito Evilásio aqui de Taquaritinga. E eu estou na política, minha raiz política é desde o nascimento. A minha mãe Joselma, que é uma pessoa também muito conhecida aqui em Taquaritinga do Norte, que trabalhou aqui na época na fábrica de Seu Pereira, um homem histórico aqui na cidade, né, importantíssimo na construção dessa história. E Joselma tem também a sua atuação aqui em Taquaritinga. E quem conhece Joselma sabe que Joselma é uma nata militante política. Ela é um agente do povo que sempre trabalhou em defesa do social, em defesa daqueles mais carentes. Então, desde a minha juventude que eu atuo junto da minha mãe, através desses serviços prestados à sociedade. Temos uma creche, a Cleóstenes Paca, já há 13 anos, e esse trabalho que eu desempenhei na creche me confiou, no caso, a população, me credibilizou a ser também conselheira tutelar. Então, estive como conselheira tutelar em 2 mandatos, e já em meados do segundo mandato, lancei minha candidatura a vereadora. Esse lançamento de campanha de candidatura veio realmente da própria população, né? O povo de Santa Cruz começou a chamar por Nara para ser a representante das mulheres na Câmara, e eu, como adoro desafios, eu abracei mesmo esse desafio, mas com muita responsabilidade. Tive o apoio dos meus amigos, dos meus familiares, e aqui estou, como vereadora de Santa Cruz de Capibaribe. Antes da gente aprofundar mais a questão da legislatura, da candidatura de vereadora, como foi a sua passagem pelo Conselho Tutelar de Santa Cruz do Capibaribe? Olha, André, o Conselho Tutelar, ele foi para mim uma escola de vida. Realmente eu agradeço a toda a população santacruzense por ter me permitido ser conselheira. Porque nós vemos de perto, no trabalho que o Conselheiro Tutelar faz, as necessidades básicas da nossa população, né? Quando a criança não tem escola, quando a criança não tem creche, quando a família não tem estrutura para dar aos seus filhos, quando na saúde não temos o atendimento necessário. Então, toda a falta de assistência e de direito da criança e do adolescente esbarra no Conselho. Seja o violador o Estado, no caso o governo municipal, ou a família. Muitas vezes também como conselheira precisávamos atuar contra os que deveriam estar protegendo as crianças, no caso, pais, mães e familiares. Mas no Conselho Tutelar, quando eu digo que foi uma grande escola, é porque estávamos envolvidos diariamente nessa problemática do município e estávamos também fazendo a ligação com os poderes judiciário, o Ministério Público, as polícias, na busca de resolver esses problemas que nós encontrávamos no dia a dia. O Conselheiro Tutelar nada mais é do que esse articulador. Ele é também um agente político, apesar de quando estar conselheiro, ele tem que ser apolítico, né? Mas ele é um articulador, porque enquanto o delegado está lá no gabinete dele, o psicólogo está no gabinete dele, o conselheiro tutelar não, ele sai articulando essa rede do sistema de garantia de direitos para tentar promover o que é, de fato, na lei, deveria ser garantido às crianças e os adolescentes desse município.
A população entende, compreende o papel do conselheiro tutelar ou às vezes interpreta mal as suas funções e pede que o conselheiro ou a conselheira faça alguma coisa que não seria da sua alçada? Olha, André, ainda é muito nova a atuação, o trabalho do Conselho Tutelar, né? Se o Estatuto da Criança e do Adolescente só tem 21 anos, então a população ainda não tem esse conhecimento necessário. O que é que eu fiz? Assim que eu entrei no Conselho Tutelar, eu gosto muito e valorizo muito a mídia, a comunicação, as rádios, os programas de rádios que realmente onde atinge o maior número da população pernambucana, da população santacruzense e com certeza aqui em Taquaritinga também. Então, assim que eu entrei no Conselho Tutelar, eu fazia questão de sempre estar na rádio, falando sobre o nosso trabalho, tirando dúvidas, estimulando a população a denunciar os fatos de violência contra a criança e adolescente, e aí tirando também da cabeça das pessoas que conselheiro tutelar nem é bicho-papão de criança, né? Nem veio para tirar a autoridade de pai nem de mãe, né? Na verdade, o conselheiro tutelar é aquele agente que faz a defesa da criança e do adolescente, mas que também se desdobra na articulação para poder promover para a família a condição básica e necessária para que ela possa se desenvolver e criar os seus filhos. Bom dia, vereadora. Bom dia, Paula. Veja só, nesse trabalho que a senhora desenvolveu no Conselho Tutelar, você encontrou muitas dificuldades no município de Santa Cruz. Como é o município de Santa Cruz com relação a esse trabalho do Conselho Tutelar? Se há muita dificuldade nas famílias, nos filhos, assim, em todo esse sentido da criança e do adolescente? Olha, eu vou falar do problema de Santa Cruz e acredito que é semelhante também ao de Taquaritinga, porque nós somos cidades irmãs e muito conhecidos os nossos problemas. Eu fui a única conselheira mulher em Santa Cruz do Capibaribe na época que eu estava como conselheira. Tinha 4 homens conselheiros e eu como mulher. E eu abracei de imediato a defesa, no caso, contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, no ano de 2010, para você ter uma ideia, eu fiz uma campanha, 2011, eu fiz uma campanha em que eu criei e publiquei uma cartilha que explicava a toda a população o que era o abuso sexual, o que era o estupro de vulnerável, o que era a violência sexual e como essa população poderia denunciar. Por quê, Paulo? Porque um dos fatos que eu identificava muito sérios em Santa Cruz é o abuso contra crianças e adolescentes. E aí eu repito, viu? Não é só em Santa Cruz do Capibaribe. Abuso sexual existe em todo o Brasil. A cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual. Mas a cada 15 minutos, uma criança é estuprada. Veja bem, o estupro, após 2010, uma alteração que houve na lei, não é somente o consumo do ato sexual, mas estar nu na frente de uma criança, tocar numa criança, bulinar ela. Então, qual a minha preocupação? Como eu via que esse fato e esse crime era muito reincidente, eu tive a preocupação de trazer a população a essa temática, a essa defesa, entendeu? E dizer, olha, as crianças e os adolescentes, elas devem ser cuidadas e protegidas por todos nós. Então, você que é professor tem que estar atento aos seus alunos. Você que é pai, que é mãe, que é vizinho. O crime de abuso sexual também ocorre muito e é muito frequente, infelizmente, mas não são com pessoas distantes da família, normalmente são pessoas ligadas à família. Então, eu abracei essa causa. Além dessa, nós identificávamos também um alto índice de evasão escolar. Muitas crianças fora da sala de aula eram matriculadas no início do ano, mas ao decorrer do ano se afastavam da sala de aula e ficavam nas ruas. Isso era também uma preocupação nossa, André, por quê? Porque quando o pai e a mãe estão trabalhando e está sossegado, pensando que o seu filho está na escola, e enquanto isso ele não está na escola, está na rua, está aprendendo o que não deve. E aí, mais tarde, ele terá um outro problema, esse pai e essa mãe, que é o risco da situação de rua e vulnerabilidade drogas, que traz o risco das drogas. Então, nós do Conselho Tutelar abraçamos também essa causa e dizíamos aos pais repetidas vezes, olha, vai na escola do teu filho.
vê se ele realmente está dentro da sala de aula, conversa com a professora, vê como é que está a frequência dele na aula. Por quê? O caminho da escola, o caminho de casa até a escola é muito longo. E por muitas vezes seu filho ou sua filha pode ser atraído por uma brincadeira, ou por alguma coleguinha, ou por algum adulto. Então, olha, é importante. Eu sei que todas as mães, todos os pais precisam trabalhar para colocar alimento na sua casa. Mas de nada vale o esforço e o trabalho que nós, como mães, como pais, temos, se não tivermos um tempinho, 5 minutos que seja, para irmos até a escola do nosso filho e verificar se ele realmente está assistindo a aula, saber da professora como ele tem se comportado, quais os seus amigos, né? Então, essas foram bandeiras básicas que levantamos, mas que fizemos um trabalho que foi reconhecido na cidade e que teve êxito em alguns aspectos. Ainda temos muitos desafios pela frente. Estamos vivendo agora um momento muito difícil dentro da nossa sociedade, que é uma matança, um verdadeiro extermínio de jovens em nossa cidade. É jovens matando jovens. E mesmo estando como vereadora, eu sempre repito, uma vez conselheira, sempre conselheira. Meu compromisso é com a infância. E eu tenho que defender a bandeira da vida. Porque essa bandeira está além de qualquer grupo político, de qualquer intenção política. Ela está impregnada na minha missão como ser humano. Ou seja, essas foram as bandeiras como conselheira tutelar. Daqui a pouco a gente vai falar das bandeiras agora como vereadora, não é isso, Júnior? Exatamente. E, primeiramente, bom dia, Nara. Prazer ter você aqui. Nara, que é uma política que começou agora, mas muito simpática. A gente pela proximidade, acessível, sempre estamos lá. E a gente vê a simpatia dela, tanto dela como da mãe dela. Nara, que tem raiz, está com a Quartinha do Norte, né? Exatamente. Nara, que eu vou dar uma de profeta aqui, vejo Nara como uma futura deputada estadual. Ela que é ligada ao deputado Diogo Moraes, que pretende um dia ser deputado federal ou até mesmo prefeito de Santa Cruz, né? E não tem nome melhor, isso é minha opinião, tá entendendo, Nara? Qualquer um que tiver opinião contrária, eu aceito. Nara não tem nome melhor do que o de Nara Leandro para substituir Diogo nessa carreira de deputado. Talvez não em 2014, mas quem sabe em 2018. Ou em 2022. O futuro, a Deus pretende. Até porque, uma vereadora jovem, né? Até porque, por isso, ela é jovem, tem um futuro político pela frente. Mas enfim, Nara, você tocou aí no assunto da criminalidade de Santa Cruz. Como você vê esse aumento da criminalidade? E você, como parlamentar, se está tendo já alguma ação? Porque, sinceramente, eu hoje tenho medo, André, de ir a Santa Cruz, tomar uma cervejinha com os amigos, Xaniane. Antes da sua resposta, Nara, mandar um abraço para Normando. A Dete Inácio de Santa Cruz está nos escutando pela internet, mandou uma mensagem ali, está mandando um abraço para você. Então, eu queria que você respondesse se está tendo algum combate, tá entendendo? Porque aumentou muito a criminalidade, André. Ontem, se eu não me engano, teve 2 homicídios lá, né? Isso. Um rapaz dentro da loja, dentro do trabalho dele, da loja de mecânica. É um negócio totalmente absurdo, tá entendendo? Absurdo mesmo. E se está tendo algum, você como parlamentar, se está tendo alguma atuação, tanto dos vereadores como do governo municipal e do governo estadual, para que se diminua essa violência, tá entendendo? Porque eu tenho medo hoje de ir a Santa Cruz à noite tomar uma cervejinha, porque às vezes você tá ali, vem um cara para matar outro, uma bala perdida pega em você, tá entendendo? A gente que é pai de família, tem filho, se preocupa com a nossa vida também, se tem alguma ação nesse sentido. Olha, Júnior, primeiro eu que agradeço a oportunidade, agradeço suas palavras. Em relação ao futuro político, como você bem disse, deixa na mão de Deus. Eu vivo cada dia sem me preocupar muito com o amanhã, porque eu acho que o amanhã a Deus pertence realmente. Em relação às raízes também Taquaritinga, tenho sim, meu pai é Roberto Leandro, muito conhecido ali na época da Fazenda Nova Esperança, onde criou avestruz e fez aqui em Taquaritinga do Norte, trouxe encontros internacionais para essa cidade, a qual ele tanto ama e tanto valoriza. Mas falando sobre violência, sobre essa triste violência que Santa Cruz tem vivenciado, essa foi, como eu disse, a minha primeira preocupação e minha prioridade como parlamentar. Né? No meu primeiro discurso, eu convoquei todos os meus colegas a participarem comigo na campanha de combate realmente a esses crimes de violência, aos homicídios que estavam acontecendo em Santa Cruz. Alertei em uma outra reunião o grupo de oposição, dizendo para eles que nós já vivenciamos
já vivenciávamos uma fase tão dura, tão difícil, com tantos homicídios, e eu entendi em um dado momento que eles estavam incitando a população também à raiva, à ira, e eu digo, olha, não façam isso, tenham mais responsabilidade, porque nós já estamos vivendo um momento duro demais para que se provoque tanto ódio no coração das pessoas. Mas eu não fiquei somente em palavras, né? Eu estou junto do Coronel Souza, o secretário de Defesa Social do município, ele me convidou a participar da reativação do Conselho da Paz. Eu estive atuando desde a primeira reunião e fui eleita por esse pleno para ser a presidente interina do Conselho da Paz. Já lançamos uma campanha que terá o tema, né? Sou da paz, sou tolerante. Apresentamos à população um material que vai ser utilizado nessa campanha, que é um vídeo, uma edição feita pela TV Asa Branca, que trata sobre crimes de proximidade. Por que o crime de proximidade, Nara? Porque dentre os 38 homicídios que ocorreram em 2012, identificamos que 65% desses crimes eram crimes de proximidade. Então, se nós identificamos que o alto índice é de crime de proximidade, vamos combater os crimes de proximidade. E aí, Júnior, a própria população, ela abraçou a causa. E estamos atuando no Conselho com voluntários, né? Tivemos uma reunião essa semana que foi muito produtiva, a qual tivemos muitos encaminhamentos e inicia-se, de fato e de direito, segunda-feira agora, dia 11, às 9 horas da manhã, no Teatro Municipal, nós teremos a palestra inaugural do Conselho da Paz. A partir dessa palestra, de segunda-feira pela manhã, aí seguem uma série de palestras, à tarde, à noite, pela manhã, em todas as escolas do município e em algumas associações que já se prontificaram a receber essas palestras. Algumas escolas particulares, estaduais. Esse é o trabalho e a preocupação da sociedade, que tem abraçado comigo essa causa. E aí, como parlamentar agora, eu te falo, fui para Recife semana passada, terça-feira, essa semana. Nessa terça-feira estive eu e Diogo Moraes no gabinete do Coronel Vespasiano, que é o chefe maior da Polícia Militar lá em Recife, e solicitávamos ali mais efetivo para Santa Cruz, mais efetivo policial, PMs na rua, né? O trabalho da polícia é ostensivo realmente, fazendo rondas, estando atuando, porque eu digo, olha, coronel, infelizmente, Santa Cruz vive hoje um momento de medo, um momento de receio. Isso que você falou, Júnior, você é taquatinga e diz, eu tenho medo de ir em Santa Cruz. Isso está se dando nas nossas ruas também. Nós saímos de casa, olha, a reunião da Câmara, ela tem terminado em média 11h30 da noite, meia-noite. E aí você imagina, para nós mesmos, legislativos, sair da reunião, eu, e ir para casa se não tem um receio. Tenho, porque sou cidadã santacruzense, estou vulnerável ao risco que todas as mulheres e todos os homens estão sofrendo lá. Então eu pedia e conclamava ao coronel, juntamente com o deputado Diogo, dizendo, olha, vai ter um remanejamento agora de uns PMs que estão em treinamento e vão ser espalhados no estado. E eu mais de 1.200. Exatamente. E eu digo, olha, Santa Cruz, ela merece, ela precisa de uma atenção especial. Nós tivemos um aumento de 154% nos crimes de violência, nos crimes contra a vida. Isso identificado pelo Pacto pela Vida. Então, assim, essa preocupação é nossa, é também uma preocupação do nosso prefeito Edson Vieira, que tem a proposta de criar um plano municipal realmente do Pacto pela Vida, o Pacto pela Vida Municipal, e que vai precisar contar de toda essa conjuntura. Precisa do governo do Estado, precisa da sociedade civil organizada, precisa dos legislativos, precisa de todos. Eu tenho dito, olha, sozinho não chegamos em lugar nenhum. Agora, se dermos as mãos e entendermos que a bandeira da vida está acima de qualquer briga política, com certeza nós teremos melhores resultados. Então, o trabalho e a minha atuação em relação a essa violência é esse. Estou atuando como conselheira da paz e tenho convocado e convidado toda a população a participar conosco. Em contraponto a isso, estou também atuando e solicitando e requisitando junto aos poderes para que nos ajude, porque polícia tem que fazer o papel de polícia. Em sociedade tem que entender que esse é um problema de todos nós. Vereadora, a gente tem visto aí o governo do Estado, através da SDS, investindo, mais de 1.200 homens aí sendo treinados.
Pacto pela Vida, novas viaturas, se investe tanto, e qual seria o motivo do aumento desses índices de criminalidade em cidades como Santa Cruz, cidades como Caruaru? Seria o desenvolvimento econômico e porque lá em Santa Cruz tem a patrulha nos bairros? Olha, lá ganhamos uma viatura do Patrulha do Bairro, acho que uma ou duas veio do governo do estado recentemente. Na verdade, André, cada cidade de Pernambuco tem hoje 183 municípios, não é isso? Dentro desses 184. E desses 184 municípios, Jânio Arruda, que tem muito mais experiência que eu, mas pode confirmar isso que eu estou dizendo. Cada município tem a sua própria peculiaridade. E o Estado, quando você diz assim, são 1.200 homens. Mas isso distribuído em 184 municípios fica quase nada, entende? Então, assim, é preciso, esse Pacto pela Vida, ele identifica realmente cada uma dessas peculiaridades, cada um desses motivos, né? E dentre o acréscimo dos índices de cada cidade, ele faz uma atuação diferenciada. E era isso que eu pedi ao coronel. Eu disse, olha, coronel, se Santa Cruz vive hoje um momento de alto índice de criminalidade, então é hora de remanejar mais homens para Santa Cruz. Se Deus quiser, nós conseguirmos virar essa situação e reduzir esses índices, esses homens depois serão remanejados para outros municípios. Mas agora, Santa Cruz, ela vive um momento atípico e muito triste, e nós precisamos de uma atenção especial dentro desse trabalho, de mais homens nas ruas, mais patrulha, mais atenção. No Coronel Souza também tem se desdobrado nessa questão da Guarda Municipal, que temos muito poucos homens, foram deixados da outra gestão, mas Edson já está vendo essa questão, essa possibilidade de aumentar, né? E aí temos trabalhado nesse sentido, em unir forças para reduzir esses índices de violência. Então, essa seria uma das bandeiras da vereadora Nara Leandro. A gente falou das bandeiras como conselheira, as bandeiras como vereadora, essa é uma delas? É a prioridade. A prioridade hoje é a luta pela vida, realmente. Ligou aqui a gente, o nosso amigo Nélio Casé, né? Trabalha na prefeitura, se não me engano. E ele ligou aqui, Nara, está escutando, lhe dando os parabéns. Obrigada, é o pai da Mirelle Casé, né? Casé, a PM mais jovem do estado de Pernambuco, se formou segunda-feira. Olha aí que prazer, temos aí uma mulher aí atuando e que, se Deus quiser, né, Nélio, vem para Santa Cruz, para as terras dela. Exatamente. Nara, mudando um pouco de assunto, indo para o UVP, você que tem se destacado, até mesmo mais que o Bill Farias, né? É isso. Na eleição da UVP, você que encabeça a chapa de Bill Farias na UVP Mulher. Como é que está sendo esse processo? Se Bill vai ser candidato único, por aclamação, ou se vai ter concorrentes? Olha, eu conheci Bill Farias nos congressos da UVP, né? E aí no congresso de Pesqueira, a ex-presidente, no caso, a que ainda está presidente da UVP Mulher, Claudiane, que é de Bezerros, anunciou que não estaria mais concorrendo porque não é mais vereadora. E aí, dentre algumas colocações que eu fiz durante o congresso, ao final dele ela me procurou e perguntou se eu não teria interesse. Eu disse que tinha, falamos com o Bill aceitou também de pronto. E aí estamos nessa caminhada. Não somos chapa única, tem uma chapa vinda do Sertão, né? Um vereador chamado Flávio. Isso. Mas temos levantado realmente uma situação que muito estranha a candidatura de Flávio. Eu acho que toda candidatura é válida, tem que ser respeitada, mas tem um fato que tem que ser esclarecido também à população. Pão de Açúcar procurando a vereadora Cíntia, mas aí Cíntia disse, não, eu fechei com o Nário, com o Bill, vou apoiar. Com muita sensatez de Cíntia, porque na verdade eu não o conheço pessoalmente, mas já conheço sua história dentro como vereador, esse Flávio, no caso. Houve uma época em que os vereadores de oposição, ele era presidente da Câmara, e os vereadores de oposição foram averiguar uma denúncia feita do Hospital Municipal da cidade dele, né? E aí, quando chegaram lá, realmente confirmaram a denúncia e tal, mas o prefeito, sentindo-se ofendido pela visita dos vereadores de oposição, mandou o diretor do hospital ir para a delegacia de polícia prestar queixa contra os vereadores e tal. E ele, como presidente da Câmara, não denunciou, não protegeu e não ajudou na defesa dos vereadores. Ele deu ponto ao prefeito na época. Ora, eu sou vereadora de primeiro mandato, mas eu sei que minha função é fiscalizar.
Então, quando chega qualquer denúncia, já aconteceu agora, recentemente, tivemos uma denúncia do posto de saúde do Dona Lica. E eu, mesmo sendo vereadora de situação, tive a preocupação de verificar e ver com os meus próprios olhos que a denúncia não procedia, que era inverídica, que era mentirosa, né? Então, o que é que acontece? Eu acho que na verdade, o Flávio, na hora ele tomou partido pelo lado errado, né? Ele era vereador, ele tinha que estar em defesa do trabalho do vereador e não do prefeito. Cada qual no seu quadrado, como se diz. Ele deixou de ser parlamentar para ser babão do prefeito. Vereador. E aí, só para fechar, e aí o que é que acontece? Nesse cenário, os vereadores da oposição ligaram para a UVP, que tem uma estrutura de apoio aos vereadores de Pernambuco, mandou imediatamente o advogado da UVP para fazer a defesa, no caso dos vereadores, e isso incomodou de fato ao candidato Flávio, que fez com que ele desgostasse da UVP e hoje quer, por força, tirar essa presidência de Bill, porque não concorda com, no caso, essa defesa. Mas, por esse e outros motivos, eu defendo e estou na chapa de Bill Farias, encabeçando, como você bem disse, a UVP Mulher, porque acredito realmente que nós, mulheres, temos que estar em todos os quadros de discussões políticas, inclusive a nível estadual. Eu acredito que a rotatividade de poder é importante. Isso não deve acontecer na UVP, que está acontecendo na Alep, onde Guilherme Uchoa se eternizou lá como um ditador. Mas o Bill Farias, quando veio a Taquatinga com Nara Leandro, ele prometeu, explicou pra gente, não foi nada. Isso. É o meu último mandato, eu quero apenas terminar alguns projetos que eu dei início e a gente deu essa confiança a Bill. E os 11 vereadores vão estar no dia da eleição lá em Triunfo. A vereadora Raul já disponibilizou todo o aparato para ir os 11 vereadores, né? Parabéns à vereadora e estaremos juntos com o Bill lá. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser. Aqui de Itaquaritinga, na nossa chapa, eu quero só esclarecer para a população, né? Temos o apoio dos 11 vereadores. Quero agradecer Cíntia, que vai estar compondo comigo essa chapa, e ao Gilson também, que também faz parte da chapa da UVP. Lá em Santa Cruz temos também o vereador Fernando e o Júnior Gomes, enfim. Nosso objetivo é defender a causa. Quando falo de Bill realmente, ele falou que não tem interesse na próxima reeleição, mas, diga-se de passagem, a UVP foi uma questão que foi esclarecida na outra reunião, não é uma eleição como seria de vereador e de prefeito, não. Lá é um sindicato. Então, quanto mais tempo, de repente, uma pessoa passa naquele sindicato, mais ele é reconhecido como defensor daquela causa e daquela bandeira. Então, o João Batista passou 8 anos na UVP. Bill, se ganhar esse, vai passar 6, né? E aí o próximo que vier, ou a próxima, não sei, ele realmente não deve ficar somente com uma gestão, né? Ele, se fizer um bom trabalho, deve ser reconduzido, para que possa ser conhecido nos meios e nos entes onde defende a bandeira dos vereadores de Pernambuco. Quem sabe, Nara Leandro não é a próxima presidente da UVP. Mas vamos com calma. Eu queria que a vereadora explicasse como é a forma de atuação, como funciona a UVP Mulher. Se é muito diferente da UVP em geral. Não, na verdade, essa diferenciação, eu acredito que é mais para garantir o espaço da mulher, né, dentro dessa chapa que é composta por 52 vereadores. O trabalho da UVP ele é realmente de apoio aos vereadores. Nós temos lá a Casa do Vereador em Recife, que é uma casa de apoio, porque, digamos, qualquer um dos vereadores daqui de Taquaritinga, de Santa Cruz ou de qualquer outro lugar de Pernambuco, de uma Câmara associada, está lá em Recife para alguma audiência, para alguma reunião, e de repente houve algum empecilho, isso foi adiado, ele precisa ficar uma noite ou um dia, ou sei lá, mais tempo que isso. Ele tem essa casa de apoio, que é a Casa do Vereador lá em Recife, que fica no Derby, Júnior conhece, muito bem equipada, simples, mas bem centralizada, aconchegante para os vereadores. Além dessa estrutura física, nós temos também uma assessoria, no caso, temos lá na UVP advogados, contadores, para tirar dúvidas dos vereadores, né? Você está fazendo um projeto, você não está tendo assistência no seu município, você precisa de apoio, de orientação, você tem como recorrer ao UVP. Você está sendo acusado ou está respondendo a algum processo, também não tem essa estrutura aqui no município ou em outro município, recorre ao UVP. Então, a UVP nada mais é do que uma associação, no caso, um sindicato realmente, como falei,
dos vereadores, que defende as causas dos vereadores, homens ou mulheres. Eu, a princípio, como vereadora mulher, estive com a secretária do Estado, Cristina Buarque, e sei, muitas vezes, André, a dificuldade que alguma vereadora de interior, de outro lugar, tem em chegar nessas secretarias, em agendar reunião e tal. Então, o que é que eu propus à Cristina? Eu digo, olha, Cristina, eu estou candidata ao VP Mulher. Caso eu ganhe, né, que a gente não pode nunca antes antecipar, ninguém está eleito antes da eleição. Caso eu ganhe, eu tenho o desejo de marcar com você uma audiência com todas as vereadoras de Pernambuco. Por quê? Nós acabamos de ser eleitas, estamos somente a 68 dias de mandato, né? Algumas já foram reconduzidas, mas outras não, estão no primeiro mandato. Então, queremos, no caso, uma audiência com a secretária para saber o que o Estado tem para os nossos municípios. Estive também com Ana Célia, que é a esposa de Bill Farias e que está como secretária executiva de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, agendando também com ela essa reunião. Então, o meu intuito como presidente da UVP é fazer essa articulação entre as mulheres e entre os homens também, no que eu puder ajudar e auxiliar na defesa do nosso trabalho. Vereadora, a UVP tem orçamento, as câmaras associadas pagam algum valor? E outra pergunta, como é que está as articulações por apoio em todo o estado? Você tem feito viagens, tem procurado apoio? Como é que está essas articulações e a questão do orçamento da UVP? A UVP tem sim orçamento, até porque para manter toda essa estrutura que eu estava falando, né, estrutura física, estrutura de pessoal, não paga salário, no caso, aos presidentes, nem a outros membros da chapa, mas paga salário à secretária executiva que fica lá dentro, a agente de serviço geral, ao vigia, a motorista, isso, aquilo outro. Tem advogado, tá, todos com carteira assinada, né? Então, cada câmara associada paga uma mensalidade, né? Hoje acho que está em torno de R$400, e mesmo independente se é 20 vereador, tal, não é por vereador, é por câmara, né? E aí paga esse recurso. Em contraponto a isso, a UVP, ela oferece toda essa estrutura, né? É um valor mínimo, simbólico realmente, para se considerar o duodécimo de cada cidade. Duodécimo, para os que estão nos ouvindo, é o repasse que a prefeitura faz para a manutenção da Câmara. Então, o que é que acontece? Ela tem esse orçamento que é destinado a despesas de pessoal e despesas realmente, de fato, da UVP. Em relação às viagens, eu estive viajando com o Bill já essas 3 semanas que antecederam. Não viajei essa semana em respeito e em consideração às atividades da mulher que estavam sendo empenhadas e desenvolvidas em Santa Cruz de Capibaribe. Eu, como única vereadora mulher na casa, era questão de honra para mim estar participando de todas essas atividades, e por isso me desdobrei, mas estive no meu município, não viajei. Mas já visitei Barreiros, já visitei o Sertão, estive recentemente em João Pessoa em um encontro que estava tendo da Brascão, onde tinha 60 vereadores de Pernambuco reunidos. Então, assim, tenho viajado e tenho me empenhado junto com o Bill, dando meu apoio, minha contribuição para que realmente possamos ter uma eleição mais tranquila e, de fato, uma vitória, né? Ninguém entra numa eleição com vontade de perder, a gente entra com o intuito de vencer e de dar a nossa contribuição. Vereadora, com relação à mulher, a gente ontem vivenciou o Dia Internacional da Mulher, Dia da Mulher todo dia, e em alguns municípios tiveram festejos, enfim. Como é que está, como é que a senhora vê, a senhora atua bem atuante, enfim, como a senhora você vê a questão da diversidade de gênero, homem, mulher, o espaço da mulher na sociedade, o espaço da mulher na Câmara, na política, em outras profissões. Como você vê a questão da diversidade de gênero, o espaço do homem, o espaço da mulher, a mulher agora ganhando seu espaço, ela está sabendo administrar, não está? Como é que está essa questão? Olha, André, eu sou uma defensora nata da participação das mulheres de fato e de direito em todas as áreas, em todos os segmentos. E por que isso, Nara? Porque eu entendo que se Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, deu à mulher a capacidade de gerar a vida e de cuidar dessa vida, eu acho que nós temos capacidade, então, de sobra para participarmos de qualquer outro espaço político de decisão, seja na escola, seja nas ruas, seja no nosso lar. Somos tão boas administradoras do lar, né? Então, assim, eu acho que com o passar dos anos, as mulheres elas foram ganhando esse espaço de reconhecimento e de participação. Porém, eu ainda acho muito pouco, né? Eu acho e considero o Dia da Mulher um dia de reflexão.
Para os que não sabem, o dia 8 de março ele foi marcado como Dia Internacional da Mulher, porque foi a data em que 173 mulheres foram mortas, carbonizadas dentro de uma fábrica na Rússia. Elas eram costureiras e reivindicavam o salário delas, porque os homens que faziam o mesmo trabalho que elas ganhavam mais do que elas. Então, no que elas reclamaram e reivindicaram, elas foram mortas. Né? Então, se aquelas mulheres, Júnior, tiveram coragem, Paulo, de falar, de reivindicar e de querer o direito delas, por que nós não vamos fazer isso? Né? E eu indagava na Câmara quinta-feira isso. Eu digo, olha, eu faço uma convocação, realmente, um chamado a todas as mulheres para que participem mais ativamente das discussões, seja nas associações de bairros, nas igrejas, nas escolas. Participe. Eu acho que no cenário político ainda temos mais lugares para as mulheres. Nós precisamos, olha, Santa Cruz tem 17 vereadores, só tem uma mulher. Né? Tá chegando Jéssica, que muito me alegra com essa chegada e vai estar compondo comigo esse quadro. Mas eu digo, tem mais espaço, porque, olha, nós nem somos mais nem menos do que homem nenhum. Mas somos mulheres e temos que ser respeitadas como somos. E temos que participar e termos a nossa voz realmente ouvida por todos. Né? Acredito, sim, que homens e mulheres trabalhando juntos, o resultado é melhor. E na política não pode ser diferente. E quando você pergunta, ela tem desempenhado isso com capacidade, com seriedade? Ora, nada mais claro e mais justo do que hoje nós temos uma presidente mulher, nós temos governadores, deputados estaduais, deputadas federais, mas ainda é pouco. Nós temos a maioria da nossa população é mulher, mas nos cenários políticos e de discussão ainda somos minoria. E eu defendo e repito, não somos frágeis, não somos vulneráveis, somos agentes políticas e que merecemos sim ser ouvidas e com muita atenção. Porque, olha, a mulher que consegue em casa dividir um ovo e alimentar 5 filhos, ela é uma artista. E ela tem que ser respeitada onde quer que ela chegue. Nós falamos de UVP, falamos de mulher, e eu queria agora que a gente falasse um pouco da administração, a atual administração de Santa Cruz do Capibaribe. Como está sendo, como você vê, vereadora, essa, podemos dizer assim, arrumação da casa, nesses primeiros dias de governo Edson Vieira? Olha, Paulo, eu estou vendo como muito positivo. Edson ontem presenteou todas as mulheres e todos os santacruzenses com a AME, a primeira AME. Eu participei ativamente da campanha de Edson Vieira e pelas ruas que andávamos na cidade, Júnior, naquela época, o clamor das pessoas era por saúde. Então, quando o Edson entrou, ele traçou como prioridade a saúde. Né? E em 67 dias de mandato, o Edson entrega a primeira das 4 policlínicas por ele prometidas, digamos assim, em período de campanha. Diga-se de passagem, promessa essa que era tratada como ridícula pelos nossos adversários, por aqueles que diziam, né, nos seus comícios, não tinham o que dizer, ficava dizendo, Red Bull nas torneiras. Não, ninguém precisa de Red Bull nas torneiras, mas todos nós precisamos de saúde. E é isso que o prefeito eleito Edson Vieira tem lutado e tem, sabe, incansavelmente trabalhado para trazer para Santa Cruz. Entregou já duas ambulâncias, entregou agora o AME, o hospital tem funcionado com 3 médicos no plantão, dioturnamente. A maternidade que não funcionava, vocês de Taquaritinga, quantas mulheres santacruzenses não deram à luz em Taquaritinga do Norte? Né? Porque Santa Cruz, infelizmente, as mulheres lá não podia ser mãe em Santa Cruz. Eu tinha que engravidar, esperar o momento para ser jogada ou entregue a responsabilidade de outro município. Gente, isso é um absurdo. Santa Cruz, ela tem hoje quase 100 mil habitantes, ela tem um comércio, um PIB importantíssimo no estado de Pernambuco. Como era que a mulher não podia ser mulher, não podia ser mãe em Santa Cruz? Era um absurdo. Então, em menos de 70 dias de mandato, Edson já tem o materno-infantil funcionando, tem o bloco cirúrgico funcionando, entregam a policlínica, a primeira policlínica, então eu não tenho como avaliar como negativa. No primeiro dia de aula, tínhamos água mineral nos filtros, tínhamos merenda, que eram, eu lembro e sou testemunha, que eu era conselheira na época, merenda escolar nas escolas chegava em meados do ano.
Pô, e eles não sabiam que todos os anos tinha que ter merenda? Por que não fazia a licitação antes? Por que não se programava para o ano que vinha? Se ia aumentar o número de alunos, por que não se programava para isso? Então, acabou, como o Edson bem disse ontem na inauguração, acabou o tempo do pote de margarina. Agora nós temos filtros, nós temos água mineral, nós temos merenda, estamos lutando para a saúde. Agora, vou dizer a você que já resolveu tudo? Não. São 67 dias de mandato. Muita coisa foi feita, muita coisa ainda tem para fazer, porque a cidade está virada de cabeça para baixo, e recurso que é bom, ninguém sabe onde está, onde foi, e temos muitos desafios pela frente. Mas Edson é um homem batalhador, de coragem, um homem de palavra, e tem uma bancada de 10 vereadores que está lhe apoiando, tem ainda alguns vereadores de oposição que são sérios e que têm nos acompanhado nos projetos, enquanto outros ficam ameaçando não votar em projeto porque não pegou uma comissão. Aí tem uns sérios que ficam sempre atentos nas discussões, nas comissões, participando realmente para que Santa Cruz tenha dias melhores. Era isso que eu ia falar um pouco sobre como tem sido o posicionamento da bancada de oposição com relação ao governo. Se eles têm mais colaborado ou se tem mais atrapalhado. Hoje a oposição ela é claramente dividida em dois grupos, né? Nós já sentimos isso nesses 60 dias de mandato, que temos vereadores muito sérios que nos ensinam muito, inclusive com a sua experiência. Seu Fernando é um que eu posso citar, Galego de Morim é outro, seu Zé Elias, Elinho Aragão. Já outros, infelizmente, não têm contribuído tanto. Fica muito de chacota, de briga, de intriga, fazendo tempestade em copo d'água, incitando população, enquanto que poderia estar contribuindo, né? Dando sua contribuição de fato e de direito. Mas nós temos trabalhado com isso com muita seriedade e tentando acertar e buscar melhores dias para Santa Cruz. Cara, outra polêmica também que está havendo em Santa Cruz, a invasão dos terrenos lá, né? O pessoal querendo construir. Mas é interessante, Paulo, tá? É até engraçado, o pessoal lá é sem teto, aí invade os terrenos para tomar. Agora o pessoal só chega lá de carro novo, moto nova. O sem teto mais rico do mundo é o de Santa Cruz. Eu vi uma... Inclusive uma confusão, não foi nada. O prefeito estava num evento na Câmara e chegou lá um falso, aquele é o falso profeta mesmo, aquele pastor que é o chefe deles lá. Cara que não tem casa, não tem carro, e é incitando a violência lá, e foram agredir o prefeito, foi precisar da polícia militar. E como é que está acontecendo isso? Como é que foi? A gente aqui está agora que acompanha através dos blogs. Aí você sabe, né? Tem bloco que é tendencioso, tem bloco que não é. É bom ouvir de um parlamentar sério como você. Como foi aquele evento na Câmara e como é que está sendo esse negócio das casas, tanto da Minha Casa Minha Vida como dessa invasão, né? O vereador Ernesto fez uma reunião lá com o pessoal, Carlinhos da Coab mostra uma lista, outro vereador mostra outra, então eu queria saber da senhora como é que está. Vamos lá, por partes. Primeiro eu quero dizer a quem está me ouvindo que eu sou evangélica e já tive a preocupação de saber realmente, de fato e de direito, se esse cidadão é pastor. Primeiro, ele não é pastor, está disciplinado da Igreja Assembleia de Deus, porque o pastor diz que não aceita esse tipo de conduta, para que não esteja depois maculando o evangelho, entendeu? Então, quem é cristão, quem é evangélico, sabe realmente, tem que atender às doutrinas de sua igreja, e ele está disciplinado justamente por essa conduta. Como parlamentar, eu estava assim no dia, já tive em outra reunião com eles e disse e repito, não aprovo nada que foi ilegal. Eles fizeram já alguns movimentos na Câmara pedindo que a gente desse os terrenos. Primeiro, a gente não tem direito de dar terreno de ninguém, muito menos o que é público. Né? Então, não apoio a ilegalidade. Disse a eles e repito, se for para discutir a legalidade, a busca da legalidade, a busca de um projeto de habitação, a busca da ampliação do Minha Casa Minha Vida, estou para discutir, estou do lado deles. Agora, em relação a invadir o que é público ou o que é dos outros privados, eu não apoio, certo? No dia daquela reunião, estava acontecendo o conselho de antidroga estava sendo reativado, tínhamos ali a imprensa, tínhamos ali vários agentes da sociedade civil organizada, tínhamos o Poder Legislativo, Judiciário, estávamos todos ali reunidos, e eles chegaram com aquele movimento. Né? Eu tive a curiosidade, até no momento que eles estavam passando, eu estava na secretaria, abri a janela, vi passando, li alguns cartazes, mas repito, eu sei da condição de cada um, se necessitam e tal, mas não vou apoiar nada que seja dentro da ilegalidade. Vamos discutir tudo com seriedade e respeito. Agora, diga-se de passagem, vamos aos esclarecimentos.
quem entrou na justiça para retirar eles dali daquela invasão não foi Edson. Realmente já tinha uma ação movida pelo Ministério Público e que o juiz, de fato e de direito, já estava analisando a causa. Aí você me diz, olha, quando nós estávamos lá dentro, chega 2 advogados deles, né? Quer dizer, eles já chamaram 2 advogados e aí sim, com os advogados dele, nós mostramos, se a reivindicação deles é por uma audiência pública, nós mostramos e apresentamos a eles, aos 2 advogados, o ofício que o presidente da casa já chamou o Ministério Público, o Judiciário e Prefeito para a audiência pública que eles pediram. Então não tinha por que outro movimento daquele, né? Segundo ponto, a questão das casas, porque é um outro problema da Listra. Eu disse em outra rádio e repito aqui, houve uma precipitação e uma atitude imatura de certos vereadores em apresentar dadas listas. Gente, quem escolhe é a Caixa Econômica. Tem 1.400 nomes cadastrados. Foram enviados 400. E o que o prefeito pediu, realmente, de fato, foi enviado 400. Olhe que precipitação dos vereadores. A Caixa Econômica pediu 400 nomes, mas só tem pronta 335 casas. E por que a Caixa Econômica só pediu 400? Porque, dentre a avaliação dela, se ela identificar que qualquer um desses nomes tem qualquer bem no nome deles, ou falta documento, ou alguma coisa, já vai cair dessas 465 famílias, naturalmente. Correto? Porque se só tem 335 casas. E foi mandado em dezembro de 2012, quando o Edson ainda nem era prefeito, 400, então naturalmente aí já 65 já não era contemplado. Não é assim? Fora isso, o prefeito identificou que após a saída de Joselma e Jaira, Joselma, no caso, minha mãe, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e Jaira, do CRAS, que fez a lista, houve uma nova equipe e, dentre esse ano, fizeram várias alterações. Dentro dessas alterações, foram retirados os nomes das pessoas da favelinha de Papelão e da favelinha da Coab. E aí, o que é que o prefeito faz? Faz o novo cadastro do povo da favelinha de Papelão e da favelinha da Coab, totalizam 61 famílias, vai na Caixa Econômica Federal do Recife e diz, olha, não quero fazer acusação de ninguém, até porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas quero dizer que essas famílias foram cadastradas em 2009 e não sei por que, em dezembro de 2012, diga-se de passagem, que Joselma não era mais secretária e que Jaira não era mais coordenadora do CRAS, foi entregue uma lista onde essas famílias foram retiradas. E se o nosso objetivo é tratar do problema habitacional, quem está com o maior problema habitacional é quem está vivendo em favela. Então, considere essas pessoas, inclua elas para avaliação dos cadastros. Pronto. Se o prefeito, aí eu afirmo aqui, se ele tivesse alguma intenção em mexer nessa lista, aleatoriamente, ele escolhendo quem fosse, ele, por acaso, teria tirado fotos e divulgado na mídia que estava lá? Jamais. Ele faria isso às escuras e Santa Cruz nunca iria saber e pronto, quando saísse a contemplação, o povo da favela ia ser contemplado e tchau. Mas não. O meu prefeito, Edson Vieira, o prefeito de Santa Cruz, para aqueles que votou e para aqueles que não votou, foi a Recife, mas registrou o fato, divulgou na imprensa e disse: defendo que as pessoas que moram em favela em Santa Cruz sejam as primeiras a serem contempladas no programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu, como parlamentar, faço minhas as palavras de Edson Vieira. Defendo, sem sombra de dúvidas, a inclusão das famílias da favela de Papelão e da favelinha da Coab. E aí me entristeço, repito aqui, com aqueles que usam o nome da Coab e ficam defendendo que o povo da favelinha da Coab continue ali na favelinha. Eu realmente me envergonho de alguém que faz uma coisa como essa. Eu acho que, como defensora do povo de Santa Cruz, tenho minhas origens na Coab, mas sempre sou vereadora de Santa Cruz. Eu morei 15 anos na Coab, eu conheço de perto aquela favela, até porque a creche que nós idealizamos e construímos e fundamos há 13 anos atrás, eu e minha mãe Joselma, era justamente
para atender a necessidade das crianças daquela favela. E aí me vem um vereador que usa o nome de lá e que diz que não quer que esse povo entre, que quer que mantenha a lista dos 400, então eu sinto vergonha disso. Mas sinto orgulho do meu prefeito que diz, se é para resolver problema de habitação, a prioridade é aqueles que moram na favela. Vereadora, antes de junho iniciar o Pinga Fogo, que é um momento onde a gente cita uma personalidade política e você com uma palavra só vai descrevê-lo, eu quero mandar aqui um abraço para o nosso amigo Sebastião, taxista, e Margarete, lá no Zamba, ouvindo a entrevista, parabenizando a vereadora. Também aqui o Ícaro José, a Adriana Manuela, e um abraço também para o empresário Limão, que realizou junto com o Baiaco o Forró das Antigas lá em Santa Cruz do Capibaribe, está prestigiando a gente aqui na Taquaritinga FM em loco. Vereadora, antes do Pinga Fogo, a gente não poderia, e o nosso amigo Digão Ferraz também está aqui e vai conversar com a gente daqui a pouco, política estadual e política nacional. A senhora é do PSB, quem seria o melhor nome para substituir Eduardo Campos, que tanto fez por Pernambuco como governador agora em 2014? E como a senhora vê Eduardo Campos como candidato à presidência da República? Eu vejo com um olhar de esperança Eduardo Campos chegando à presidência do Brasil. Na verdade, seria, sem dúvidas, eu faço minhas as palavras de Jânio, sem sombra de dúvida, seria bom demais para Pernambuco. Eu vejo Eduardo hoje como um político sério, um político que tem responsabilidade com as cidades, que defende o Pacto Federativo, que defende os prefeitos, que defende a estrutura dos municípios. Então, eu defendo e cairei nessa campanha com unhas e dentes, se assim for ele o nosso candidato. Quanto à sucessão dele no Estado, acho que ninguém melhor do que ele, né, Jânio, que conhece de perto as pessoas ali envolvidas para fazer essa sugestão. Agora, eu tive o prazer de já me reunir como parlamentar com o Tadeu Alencar para uma reunião, para uma audiência, e assim, gostei muito, foi muito positiva a nossa audiência, então, favoritos. Se eu tivesse que sugerir alguém, que realmente eu reafirmo, acho que quem melhor para sugerir isso é o próprio Eduardo, que está lá dentro e que conhece o perfil de cada um. Mas eu faria esse nome, eu apontaria esse nome, Tadeu Alencar. Júnior Albuquerque. Vereadora, para finalizar, a gente tem um pinga-fogo, todo entrevistado passa por isso, vereador Jânio, vereador Ernesto, em uma única palavra, definir algumas personalidades da política. Deputado federal José Augusto Maia. Alguém que ao longo do tempo, ao conquistar muito poder, acabou perdendo suas origens. Vereador Ernesto Maia. Alguém extremamente, como que diz assim, que trata tudo com brincadeira e com cinismo, sei lá. Palhaço? Não, ainda não é palhaço, mas eu acho que é um homem inteligente, sem sombra de dúvida, mas que trata as coisas com muito cinismo, com muita pirraça, realmente, é muito pirracento, e isso não vejo com bons olhos na política. O ex-prefeito Toninho do Pará. Um homem bom, mas não teve a gestão boa. Vereador Carlinhos Jacob. Se Ernesto é cínico, aí eu diria que ele está tentando ser cínico e não está chegando nem a isso. Ex-prefeito Hernando Silvestre. Não avalio boa a sua gestão. Ex-vereadora Zilda Moraes. Também não tenho palavras positivas em relação à gestão dela como vereadora, a atuação dela como vereadora. Prefeito Edson Vieira. Confio. É um homem sério, é um homem de palavra. Deputado Diogo Moraes. Hoje, na nossa região, político de futuro. Deputado federal Mendonça Filho. Um triste passado. Vereadora de Taquaritinga, Cíntia Gonçalves. Uma vereadora de muito futuro político. Vereadora, muito obrigado por participar do nosso programa. A gente ainda vai ter Digão Ferraz aqui, o vereador João da Banda também, que vai dar uma palavrinha. Esteve em Nazaré da Mata, foi essa semana com Leninha Bacar Mateira. Muito obrigado pela sua presença, você que é muito competente, e eu estava dizendo aqui, gente, quem sabe nada em 2018, em 2022, não é deputado estadual. Vamos com calma. Competência ela tem. Eu agradeço. Não se conforme só em ser vereador, não. Luto para no futuro ser
da majoritária, deputada, vereador que se Prefeita de Santa Cruz. A primeira mulher prefeita de Santa Cruz. Né? Você tem. Eu agradeço as palavras, mas vou repetir o que disse, Jânio, na minha candidatura, no caso, a vereadora, né? Eu estou a serviço do meu povo. Só serei o que o povo quiser que eu seja. Então, se o povo só me quiser como vereadora, eu vou acabar como vereadora. Mas se o povo de Santa Cruz entender que eu posso contribuir em outras áreas, eu estou a serviço desse povo. Quero agradecer essa oportunidade, quero desejar sucesso a vocês no programa, adorei participar aqui. Quero agradecer também a presença e as palavras do vereador Jânio, deixar meu abraço para João da Banda, para todos os vereadores de Taquaritinga e vereadoras, agradecer a toda essa população, a qual, como eu já bem disse, é muito amada pelo meu pai Roberto Leandro e que eu aprendi a amar justamente por ter, desde a minha infância, a participar efetivamente e vir nas férias a Taquaritinga e conhecer, porque apesar de sermos cidades vizinhas, mas quando a gente vem, tem que vir para curtir esse clima, para conversar com as pessoas, para aproveitar tudo de bom que Taquaritinga tem. Então, meu abraço a todos os taquaritinguenses e sempre estarei aqui quando vocês me convidarem. Fica o meu abraço para toda a população santacruzense também, que está ouvindo o programa. Estou aí, minha luta continua, representante do povo de Santa Cruz, única mulher na Câmara, mas com muitos desafios pela frente. Muito bem, agora são 12 horas mais 15 minutos, 12h15, a gente vai para um rápido intervalo.